Vamos ver o que a gente tem de novidade com relação a essa série da Netflix sobre Orgulho e Preconceito? Se você ainda não tá sabendo, a Netflix vai fazer uma série de Orgulho e Preconceito. E nós já temos a escalação de alguns atores e já temos também quem será a roteirista dessa série. Pelo que eu entendi, vai ser uma minissérie, então toda a história do livro vai ser contida em alguns episódios, que se eu não me engano serão 6 ou 8 episódios, alguma coisa assim. Vou trazer aqui nesse vídeo as novidades do que a gente pode esperar para essa adaptação. Primeira informação que nós tivemos, a série ela será roteirizada pela Dolly Alderton, acho que é assim que fala o nome dela. Ela é uma jornalista, colunista e também escritora. Ela já teve um livro sendo lançado, foi inclusive super bem vendido, né? O famoso best-seller, que é o livro Tudo que eu sei sobre o amor. Eu não conheço esse livro, mas eu já fico um pouco mais tranquila de ver que é uma autora, né, fazendo aí a adaptação. Porque vocês sabem que eu tenho um grande problema com adaptações, eu não gosto quando a história foge muito da história original. Eu gosto de certas adaptações, gosto de pequenas mudanças entre livro e a adaptação para TV, mas eu sinto que muitas das vezes a história pode acabar perdendo a mão. Então eu tô receosa, mas eu tô curiosa ao mesmo tempo. O diretor, ele vai ser o Euros Lyn, não sei assim se é a pronúncia também, mas ele foi responsável por fazer Heartstopper, que eu não assisti, mas eu sempre vejo muita gente falando muito bem, então eu imagino que ele deva ser um bom diretor. Deixa eu dar uma olhadinha em quais trabalhos ele já dirigiu, peraí. Bacana, pelo que eu tô vendo aqui, ele já dirigiu episódios de Doctor Who, ele já dirigiu um episódio de Sherlock Holmes, vários trabalhos, mas alguns trabalhos eu confesso que eu não conheço, então eu não sei avaliar também a questão do diretor. Mas tô botando fé até agora. Chequei aqui a informação e realmente teremos 6 episódios. Uma coisa que eu acho bem promissor é que eles colocaram assim, que a adaptação ela vai ficar bem próxima ao texto original. Eu acho interessante isso porque, perceba, a minha adaptação favorita de Orgulho e Preconceito, como vocês podem ver aqui atrás de mim, é a adaptação de 2005, que romanticamente falando, ela foge um pouco da versão do livro. O livro ele é muito mais seco. Então, tem muita gente que prefere a adaptação em série, lá de 95, se eu não me engano, que é uma adaptação mais próxima à versão do livro, né? Eu já gosto mais da adaptação de 2005, porque eu acho que a adaptação de 2005 ela traz um pouco mais de romance, assim, uma dosezinha extra de romance, que eu sinto um pouquinho de falta quando a gente fala do livro. Mas eles dizem o seguinte, a ideia, né, é reunir os fãs do livro de forma geral, enquanto introduz a história para uma nova geração, para criar uma nova geração de fãs para a história de Orgulho e Preconceito. Então eu imagino que, assim como a adaptação de 2005, talvez a gente vá para uma pegada um pouco mais romântica, para conversar melhor com as pessoas, né, desse momento atual, a geração mais nova, que talvez ainda não tenha tido um contato maior com Orgulho e Preconceito. Isso me deixou muito curiosa, porque a gente já tem uma excelente adaptação, né, que é a de 2005, e eu acho que a adaptação de 2005 é um filme, mas eu acho que ainda assim conversa muito bem com qualquer geração, então eu acho que conversa bem. Mas eu tô curiosa pra ver o que eles vão aprontar aqui. Eu acho que o único erro que a minissérie ela pode fazer com essa adaptação é se eles escorregarem muito na comédia. Porque eu sinto que a comédia de Orgulho e Preconceito, ela precisa ser num timing muito certeiro. O filme fez isso muito bem, que é trazer aquele timing muito certeiro que não tira o peso dos personagens, porque cada personagem dentro dessa trama, eles trazem um peso para a história, né? Então a gente não pode colocar uma Elizabeth Bennet extremamente piadista e haha, sem levar em consideração todo o peso que ela carrega, carregando a responsabilidade pelas irmãs, pela família, ali dentro daquela história, os interesses pessoais dela. Então eu sinto que, pra mim, assim, é o maior risco que eu acho que essa adaptação em minissérie pode correr. É de realmente errar um pouquinho a mão pra agradar a nova geração e escorregar demais na comédia. Espero que isso não aconteça. Outra coisa que eles falaram é que será uma adaptação fiel ao período em que a história é contada. Gosto muito disso. Vamos ver se eles vão manter a fidelidade mesmo. E aí nós já temos o nosso elenco principal, né? A Elizabeth Bennet e o Mr. Darcy.
Eu gostei muito da escalação pra Lizzie, preciso confessar pra vocês, tá? Vamos ver como vai ser, mas quem foi escolhida foi a Emma Corrin, e ela fez, pra quem não assistiu, ela fez Nosferatu recentemente, mas ela também fez The Crown, ela fez a jovem princesa Diana. Então eu acho que ela tem potencial para entregar uma excelente Elizabeth Bennet. Eu estou, assim, bem empolgada com a escolha dela, preciso confessar. Já para o Darcy, é um ator que eu não conheço muito sobre. Ele já fez ótimos trabalhos, mas assim, apesar de já ter assistido alguns trabalhos que ele fez, eu não me recordo da atuação dele. É o Jack Lowden. E à primeira vista, assim, quando eu olhei a primeira foto dele, eu falei, não tem muito cara de Darcy. Assim, eu senti que ele tem um rosto muito leve pra um cara muito taciturno, muito fechado. Mas aí também a gente confia na caracterização do personagem, né, no figurino, maquiagem, etc, cabelo e tal, e a gente confia também na atuação do ator, que pode ser que ele entregue o taciturno que a gente tá precisando. Então, assim, eu acho que eu vou caçar alguma coisa dele pra eu assistir, pra eu ver se eu sinto a vibe Mr. Darcy nele. Mas vou dar um voto de confiança, vou dar um voto de confiança. E aí temos a maravilhosa Olivia Colman como a Senhora Bennet. Gente, essa mulher, ela é um espetáculo. Então, assim, eu tô muito empolgada. Eu tô muito curiosa pra ver quem eles irão escolher pra fazer o Sr. Bennet. Eu acho que eles ainda não escolheram quem vai ser o Sr. Bennet. Vou terminar de caçar aqui. Mas eu acho que foram só esses 3 por enquanto. Mas eu confio na atuação dessa mulher. Eu confio. Novamente, eu peço muito pra que eles não escorreguem e não exagerem na parte da comédia. Orgulho e Preconceito precisa, sim, ter pitadas de comédia, porque nós temos personagens icônicos, tem muito personagem pra ser escalado ainda, e nós temos personagens engraçadíssimos, mas eles são... É uma comédia que se leva a sério, né? Então nós temos personagens que eles são cômicos, mas dentro de uma seriedade, eles se veem como personagens sérios, então eu espero muito que eles tenham cuidado com isso. É a minha única preocupação, na verdade. Mas eu gosto muito da escolha da Olivia pra interpretar a Senhora Bennet. Gente, vai deixando aqui nos comentários o que vocês estão achando disso. Claro que a gente vai ter um longo caminho, né? Pelo que eu vi, a adaptação ela vai começar a ser filmada esse ano no Reino Unido. Então, assim, a gente ainda tem um grande caminho pela frente. Esses são os primeiros nomes que saíram. Mas eu tô muito curiosa, eu tô muito ansiosa agora. Vocês sabem que Orgulho e Preconceito é uma das minhas histórias favoritas ever, e eu tô muito curiosa pra ver como vai ser essa adaptação. Eu tô muito confiante de que eles farão um bom trabalho, assim. O fato de que a gente tem a promessa de que, primeiro, eles irão respeitar a história original do livro, então eu não imagino que a gente vai ter muita firula sendo colocada. Tudo bem que é uma adaptação da Netflix, então eu sempre fico com o pé atrás, porque a Netflix sempre vem com essa de a gente vai ser super fiel e quando você vê é uma bagunça. Mas eu tô confiante de que a gente vai ter uma boa adaptação. E eu gosto muito dessa ideia de conversar com o público jovem, né? De conversar com a galera nova, porque pra mim Orgulho e Preconceito ela é uma história que ela deve durar e perdurar por gerações e gerações e gerações. E eu sinto que, às vezes, esse tipo de romance, que é um romance, querendo ou não, né? Slow burn, que queima lentamente, que tem aí meio que um Intimate Lovers, essa coisa toda, hoje em dia não chama tanta atenção, né, da galera, assim. Eu sempre vejo o pessoal gostando muito de fantasia, com romances que pegam fogo e etc. E eu sinto que essas histórias incríveis que a gente teve contato, elas acabam não ganhando tanto espaço. E quando a gente tem uma adaptação pra TV, se é uma adaptação bem feita, ela gera curiosidade e faz com que as pessoas acabem procurando o livro. E assim, quanto mais gente puder se viciar em Orgulho e Preconceito, pra mim, com certeza, é a melhor opção. Então eu tô muito curiosa pra ver como que vai ser. E eu sinto que, assim, a gente já começou muito bem com a escolha desse pilar, né? Porque nós já temos o pilar da trama. Agora, os outros personagens que virão, a gente já tem os personagens mais fortes da história, né? Que é a Senhora Bennet, Darcy e Elizabeth. E agora a gente espera pra ver o que vem aí. Eu tô muito feliz, principalmente em vista de que o meu livro favorito será adaptado em breve. Na verdade, já está sendo adaptado novamente e vai ser novamente um fiasco, né? Que, pra quem não sabe, eu tô falando de O Morro dos Ventos Uivantes, é a minha história favorita. E, novamente, nós temos uma adaptação a caminho
que vai ser com a... Como que é o nome dela? A Barbie. Eu esqueci o nome da atriz. E o Jacob Elordi... Enfim, essa adaptação tá prometendo pra mim que ela vai ser um show de horrores. Então eu já tô super triste porque a minha história favorita vai ser adaptada de forma errada novamente. Eu não tenho até hoje, né, uma adaptação de O Morro dos Ventos Uivantes que eu tenha realmente ficado tipo, meu Deus, essa é a melhor adaptação, fez justiça ao livro e tal. Então eu lamento muito quando eu vejo uma história que eu gosto sendo mal adaptada, mas eu tô com fé de que Orgulho e Preconceito vai ser bem adaptado. Eu acho que Orgulho e Preconceito é uma daquelas histórias que você tem que se esforçar muito pra você errar na adaptação dela. Né? A gente tem várias adaptações de Orgulho e Preconceito e todas elas foram incríveis, até quando a gente fala aí das releituras, como por exemplo o Diário de Bridget Jones mesmo. Enfim, até nas releituras eles costumam acertar muito. Então nós temos a minissérie de 95, que tem uma legião de fãs que é super apaixonada. Tem o filme de 2005, que eu e mais uma legião de fãs somos extremamente apaixonados. Temos a versão de zumbis, que é Orgulho, Preconceito e Zumbis, que é uma versão mais comédia, mais satírica, mais uma farsa quase, né? Enfim, muito, muito divertida. E as releituras, então, é uma história que ela é muito fácil de ser adaptada. Você tem que se esforçar muito realmente para estragar a história que foi contada. Já O Morro dos Ventos Uivantes é o oposto. Ela é uma história que todas as pessoas possuem um olhar de romance pra cima dela. Eu não entendo porque esse livro não é de romance. Mas ela é muito difícil de ser adaptada. Realmente, assim, até hoje pra mim não acertaram em nenhuma das adaptações. Tem algumas que são menos piores do que outras. Mas enfim, conta pra mim nos comentários o que você acha dessa adaptação, o que você achou da escolha desse elenco até o momento. Se você já sabia que essa minissérie estava sendo criada, conta aqui pra mim nos comentários e a gente vai conversando sobre esse novo lançamento. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo, tchau!